Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Com a graça de Deus e a sua permissão, nós estamos aqui todos os domingos. Em anos já longamente transcorridos, e acredito que este programa faça bem a muitos. Eu não me faço ilusões. Não é um programa, digamos, que atraia uma grandíssima plateia devido ao seu nível de explicação. Mas eu me daria por muito feliz se pessoas católicas, inteligentes, exigentes intelectualmente, se aproveitassem destes minutos, destes momentos, para consolidar melhor a sua fé. É este o meu intuito e é esta a minha missão. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, em nosso encontro semanal no Páginas Difíceis da Bíblia. Padre, torna-se um programa inteligente, difícil, mas um programa que, em sua conclusão, devemos confessar. É muito útil e agradável até para o aperfeiçoamento da nossa fé, né? Porque este programa, ele é inteiramente bíblico, o que nos dá a possibilidade de degustar mais e melhor nas catequeses, nos sacramentos que participamos, na pastoral que exercemos, maior profundidade, né? Então, não deixa de ser uma bênção participar desse programa e, através da Rede Vida de televisão, tê-lo em nossos lares aqui no nosso Brasil. Nós terminamos toda uma reflexão longa e histórica a respeito da pré-história de Israel, com as duas monarquias. Eu agora entraria no ciclo de Abraão, chamando a atenção, já que sabemos que este ciclo foi montado tardiamente, muitos séculos depois daquilo que gostaria de narrar, com alguns personagens escolhidos a dedo e tendo eles recebido nomes também. Abraão, quem foi? Aqui eu digo o que já disse em outras ocasiões. É melhor falarmos do Abraão bíblico do que do Abraão histórico. Do Abraão histórico, com absoluta certeza histórica, nós não sabemos absolutamente nada. No entanto, o texto aí está, os diversos pedaços que o compõem estão aí, e isto pode levar um estudioso a examinar aquele texto sem a preocupação de saber se foi verídico, se realmente se deu ou não, saboreando o texto enquanto texto e fazendo a abstração da história. A sua composição, eu já cheguei a dizer em programas anteriores, foi bem tardia, no exílio ou após o exílio, sobretudo. Pensar, padre, no Abraão bíblico, ao pensar num Abraão bíblico,
corrijo a introdução do meu questionamento, porque ao pensar no Abraão bíblico, eu tenho que fazer cisão com o Abraão histórico. Afinal Porque de do Abraão contas, histórico, o que se pode dizer com certeza? porque afinal de contas, a Bíblia não deve ser entendida como literatura? Sim, mas nem toda literatura é histórica. Nem toda. Um romance não é histórico. Mas o que eu entendo por histórico? Porque Você não entende por seria... histórico somente aquilo que aconteceu? Então, é essa a questão, porque não seria um pouco anacrônico jogar para uma tradição do pós-exílio uma literatura e chamá-la de histórica ou não histórica? Mas não somos nós que chamamos de histórica. É quem tem cultura menor a respeito de Sagrada Escritura. Esses aí continuam até hoje, a meu ver, a defender a historicidade de Abraão como se ela fosse a base necessária, absolutamente necessária, para que o texto pudesse falar ainda hoje. Nenhum de nós tem esta certeza. E não podemos inventar história. Ou nós temos que provar, e nós provamos, ou então nada. Mas veja, os ciclos patriarcais se movem como se somente os patriarcas existissem no mundo. Não há nenhum nome nesses ciclos que possa ser encontrado na literatura coeva não bíblica. Nenhum nome. E do lado de lá também, nenhum nome que conhecemos pela literatura extra-bíblica daquela época é encontrado aqui. Portanto, não há como estabelecer um laço entre um trecho, entre um pedaço e o que sabemos de fora da Bíblia. Não pense que também lá fora da Bíblia, na literatura extra-bíblica, tudo seja histórico também. Claro que não. Neste caso, ao olhar para o personagem Abraão bíblico, o que é que eu tenho que colher na leitura, já que eu não sou capaz de encontrar nela uma historicidade de ser? E isto não seria o mais importante também. Eu tenho que encontrar o quê? Uma mensagem catequética? Você tem que encontrar uma mensagem bíblica, em primeiro lugar. Quer dizer, fazer a exegese perfeita quanto possível e buscar mas seria já teologia bíblica, buscar a teologia do texto. Buscar saber o que o texto narra ao leitor hoje. O texto, não o que poderia estar por detrás do texto e que não chegou até nós de jeito nenhum. No caso de Abraão, 12 capítulos são dedicados a ele no seu ciclo? De 12 a 26. São Ou 12 a 25, melhor. Então, nesses primeiros capítulos, do 12 ao 25, onde Israel fala sobre Abraão, o que de interessante a gente poderia apresentar para o nosso público? Sua vocação, saída tudo aí da é interessante, terra. claro. Algumas peças são peças de grandíssimo valor. E são essas as mais utilizadas pela liturgia na primeira parte da Eucaristia, na liturgia bíblica, não é? Que vem antes da celebração eucarística propriamente dita. Você falou em vocação. É importante. Cada um de nós tem sua vocação e teve também a história de sua vocação. Aqui começa o ciclo falando da vocação não de um anjo,
não de um herói, não de um semideus, mas de um pastor de gado miúdo, silencioso, honesto, humilde, bom, que Israel construiu para si, independente do resto todo, como exemplo a ser seguido e como alguém que pudesse figurar à frente da sua pré-história. Então, Abraão foi preparado na literatura bíblica como aquele que reúne em si todas as categorias que um judeu precisava ter. Podemos dizer. Mais ou menos isso. Sobretudo, é um homem obediente a Deus, do início ao fim da sua carreira. Temos que fazer o intervalo e já regressamos. Estamos de volta e você tinha feito uma observação ou não? Baseado naquilo que o senhor nos apresentou no primeiro bloco, então é como se o personagem Abraão, o Abraão bíblico, ele reunisse em si todas as categorias e predicamentos que um judeu devesse ter ou na pelo vida. Menos que os judeus do pós-exílio imaginavam poder reconstruir de edificante na sua história passada. Agora é interessante, padre, que quando a gente pega as grandes religiões do universo, o próprio judaísmo, mas depois o islamismo e o cristianismo, todas elas trazem em si a figura de Abraão. E para as outras religiões, Abraão representou a mesma coisa que representou para o judaísmo? Claro que não. Abraão não é o fundador do Islã. É evidente que não. Abraão não é o primeiro personagem do Islã. Mas lá no Islã, ele reúne enquanto personagem as mesmas qualidades que no judaísmo? Não, de jeito nenhum. Nem Jesus. De jeito nenhum. O principal para eles é Maomé. A respeito da vocação de Abraão, é belo o texto. Abraão parte de Harã, da Mesopotâmia, da Síria, e percorre como peregrino, como andarilho, um país que, diz o texto sempre, lhe foi prometido por Deus, mas não obteve, enquanto vida, um palmo de terra, a não ser um sepulcro comprado dos heteus para sepultar a sua mulher e onde ele mesmo seria sepultado. Os judeus veneram esse sepulcro até hoje em Hebrom, o túmulo dos patriarcas. Ô padre, eu consigo perceber que já desde o início do ciclo de Abraão, como é o caso aqui da sua vocação, lembrando ao telespectador que nós estamos no livro do Gênesis, no capítulo 12, que há um elemento muito forte de migração aqui, de peregrinação. Abraão é apresentado no seio da história bíblica como uma espécie de peregrino, de ser que caminha. Quando Israel prepara isso na narrativa, através das tradições, Israel está vivendo em seu DNA esse aspecto de ser peregrino, padre? Ou nada a ver? O que significa ser estrangeiro? E existem muitas significações. Estrangeiro não é só aquele que vive
num país que não é seu, num país onde não nasceu. Este também é estrangeiro, mas a palavra tem um alcance grande. Os israelitas da época ou das épocas das monarquias sempre se sentiram estrangeiros. Por quê? Porque não adotaram, pelo menos de amplo respiro, as tradições locais dos cananeus. E então se pronunciaram assim, querendo se justificarem: nós viemos de outro lugar. E por isso mesmo temos uma cultura que os nativos aqui da Palestina, não israelitas, não tiveram. Nós somos diferentes. Isto aqui eu poderia usar ou utilizar para qualquer outra situação. Por exemplo, nós temos convicções religiosas, e não uma só nem duas, mas diversas, que o mundo não tem, que o nosso Brasil não tem. Nós podemos dizer, sobretudo nós padres, que andamos muitas vezes contra a correnteza. Ou, para usar uma expressão evangélica, como Pedro, andamos sobre as águas. Vamos na contramão. Quem é um jovem da sua idade que se veste assim e que vem a um programa deste e que não falta e que tem um ideal? Sob muitos aspectos, nós somos estrangeiros também. A cultura mundana é uma cultura estrangeira à igreja, a menos que a igreja se mundanizasse. Mas não é isso que ela quer. Está vendo como a palavra estrangeiro é carregada de sentido? Israel nunca se sentiu, sobretudo nas épocas mais tardias, no pós-exílio, nunca se sentiu bem ao lado de vizinhos de outra religião, de outra cultura, de outros costumes, de outra língua, e por isso mesmo sempre conservaram em si o significado do estrangeiro. Nós somos estrangeiros. O que fizeram no ciclo de Abraão foi retrotrair para o passado esta ideia do estrangeiro. É muito interessante, padre, a sua explicação, e até atualizando, né, como o senhor fez, mas anteriormente o senhor nos comentou que Abraão, ele muito caminhou e Deus muito lhe prometeu, mas tudo que ele teve foi um túmulo para enterrar a própria mulher e possivelmente ali ser enterrado. Mas em um dado momento do seu ciclo, diz que ele e do seu lado Ló teve a oportunidade de escolher um pedaço de terra. Ló escolheu o melhor para si e Abraão se contentou com o que sobrou. E nesse caso ele não foi possuidor? O texto é criado e mostra a generosidade de Abraão. Isto é uma teologia bíblica. Em primeiro lugar, obedece, não apenas crê em Deus que lhe fala, mas sai da sua terra. Veja, aqui já está uma mensagem. A fé não é apenas teórica, ela tem que ser prática também. E, sobretudo, prática. Abraão poderia crer teoricamente em Deus e continuar tranquilamente em Harã, a sua casa, com a sua criadagem, mas não. Ele
movido por esta fé, no texto, sai de Harã e percorre uma terra estrangeira que nunca lhe pertenceu, segundo sempre o texto bíblico. E isto nos traz outra mensagem. Deus promete demais, mas o cumprimento das promessas de Deus retarda enormemente. O que nos prometeu Ele? A vida eterna em Cristo. Mas quando é que teremos isto? Como Abraão, peregrino, nós também peregrinamos na fé. Não estamos na pátria, de certa maneira no exílio ou na periferia, longe ainda do centro, e confiando nas promessas de Deus. E para chegar em tais realidades, no que se toca às promessas, no caso do mistério cristão, é algo que os olhos da carne não podem ver, né? Não. Porque quando é que seremos abraçados pelo Cristo? Só no mundo de Deus, né? Só. E, no entanto, você tem que viver sua vida inteira remando neste mundo contra a correnteza e esperando o dia de partir deste mundo. Enquanto isto, as promessas não se realizam. Pelo contrário, nós temos pela frente uma vida atribulada ou de muitas tribulações. E é o que Paulo já disse no primeiro escrito cristão que chegou até nós e que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Muito bem. Certo? O texto também nos fala, padre, que Abraão teve longos anos de vida, uma expectativa de vida bem maior do que a Suíça, a Alemanha e países do primeiro mundo. Também isso não pode ser considerado do ponto de vista cronológico. Evidente que não. Isso significa simplesmente que ele chegou a uma plenitude de vida. No texto, ele chegou a uma plenitude de vida. Sobretudo, numa época em que não se tinha ainda ideia do que fosse o além, o após a morte, o que acontece. Isto aqui só entrou mais tarde ainda na história, já na história de Israel. Nos estão advertindo que temos que terminar. Então, o nosso assunto por hoje está encerrado e nós gostaríamos de retomar alguns textos no próximo encontro. Até lá, boa semana a todos e muito obrigado. A você e a sua família, um abençoado domingo. Fiquem na paz do Senhor.